Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queiram sentar-se. Conheço as tuas obras, não és nem frio nem quente. Oxalá fosses frio ou quente. Essas palavras de Nosso Senhor à igreja de Laodiceia, que lemos no livro do Apocalipse, essas palavras definem uma doença espiritual que deve nos preocupar vivamente, a assídia. Como já sabemos, assídia em grego quer dizer falta de cuidado, ou seja, indiferença, aversão, falta de apetite. Trata-se do estado de alma daquele católico que se entristece com as exigências da caridade, ou seja, ele se entristece diante do trabalho, do esforço necessário para progredir na graça e na caridade, pois isso exige a renúncia do apego a si mesmo, a renúncia da vontade própria, a renúncia do apego à própria liberdade. Na verdade, a alma assidiosa gostaria de servir a Deus sem renunciar a si mesmo, sem renunciar aos seus apegos e caprichos, sem renunciar à vontade própria. A alma assidiosa quer se salvar, mas não quer ser santa, não quer ser consumida, não quer ser devorada pelo fogo da caridade. Pois a caridade é um fogo devorador. A caridade quer devorar o nosso ser, destruindo tudo aquilo que se opõe ao amor a Deus, a fim de que haja a mais perfeita união entre Deus e a alma. Porém, a alma assidiosa resiste às exigências da caridade. Ela se entristece porque não quer sacrificar seus gostos e caprichos. O trabalho da santificação lhe causa tristeza e preguiça, e por isso a alma assidiosa tem grandes dificuldades para fazer oração, seja porque sente muita sonolência na oração, seja porque sofre muitas distrações durante a oração. Por outro lado, a alma assidiosa se entrega a inúmeras atividades que não fazem parte dos seus deveres de Estado. Ela é proativa para tudo aquilo que não é da vontade de Deus, que não é seu dever de Estado, porque, na verdade, a alma assidiosa está fugindo da oração e dos deveres de Estado, fugindo da sua cruz, fugindo da via que Deus escolheu para a sua santificação, o que passa pelos deveres de Estado. Mas além desses sintomas, São Gregório Magno enumera 6 filhas da assídia, ou seja, 6 pecados que nascem da assídia, como a metástase de um tumor que se dilata em nossa alma. Ora, se a assídia é uma tristeza espiritual, a tristeza da alma que não quer progredir na graça e na caridade, enfim, se a assídia é uma tristeza espiritual, é certo que ninguém pode permanecer sob efeito da tristeza por muito tempo, sem nenhuma consolação, sem nenhum prazer, sem nenhum deleite. Então, por causa da assídia, surge uma dupla consequência. Em primeiro lugar, a alma há de fugir e lutar contra aquilo que a entristece.
Em segundo lugar, a alma há de buscar com o que possa se deleitar. Pois, se a alma assidiosa perdeu todo o gosto pelos bens sobrenaturais, pelos bens espirituais, então ela há de buscar os bens desse mundo para se consolar. Sendo assim, a primeira filha da assídia é a negligência dos preceitos da lei divina, ou seja, a negligência dos meios que conduzem a alma para o seu bem sobrenatural. É próprio da alma assidiosa negligenciar seus deveres de oração, de mortificação, enfim, seus deveres de santificação. Seja a abstinência de carne nas sextas-feiras, seja a pontualidade na missa dominical, seja o preceito da oração, que é o mais simples de todos, pois todos temos obrigação de rezar, uma vez que a oração é a respiração da alma. Além da negligência, a segunda filha da assídia é a pusilanimidade, que em latim quer dizer pequenez de alma, ou seja, uma espécie de covardia, de desistência diante de um bem árduo, aquele bem difícil de ser obtido e que exige esforço. Santo Tomás ensina que a pusilanimidade do assidioso consiste numa fuga daqueles bens sobrenaturais que exigem ponderação, que exigem reflexão, como, por exemplo, a entrada na vida religiosa. A alma assidiosa foge desses bens superiores porque não quer refletir nas exigências desses bens. Ela teme o sacrifício e, por isso, não pensa nesses bens superiores. Mas isso pode ocorrer mesmo com um simples leigo batizado, quando ele evita conhecer mais profundamente a doutrina católica, temendo tomar conhecimento das suas responsabilidades, temendo adquirir uma consciência mais perfeita dos seus deveres como católico. Assim, por exemplo, um católico pode se esquivar e fugir das formações e dos retiros do apostolado, preferindo permanecer no seu estado de ignorância, quando a sua consciência o acusa muito pouco dos deveres que deve cumprir, ou então o acusa muito pouco dos pecados dos quais deve se emendar e fazer penitência. Em seguida, a terceira filha da assídia é a desesperação, quando a alma assidiosa não crê mais que possa se salvar, sendo que essa filha costuma ser a consequência natural de uma assídia prolongada, que não foi remediada pelo combate espiritual. Em algum momento, mais cedo ou mais tarde, toda alma assidiosa que não procura remediar o seu estado será tentada pelo desespero. Como ela abusou muito da misericórdia de Deus por causa do desperdício das graças atuais e por causa do mau uso dos sacramentos, a alma assidiosa sofrerá de uma certa cegueira de espírito, ou seja, uma grande dificuldade para esperar na bondade de nosso Senhor e assim confiar que não apenas pode se salvar, como também pode atingir a santidade com o auxílio da graça. Ora, essas três primeiras filhas da assídia dizem respeito à fuga dos bens sobrenaturais, a saber, negligência, pusilanimidade e desesperação. Mas, como já sabemos,
A alma assidiosa não apenas foge daquilo que lhe causa tristeza, ela também luta contra os bens sobrenaturais. Ela também luta contra os bens sobrenaturais. Sendo assim, a quarta filha da assídia é a malícia, ou seja, a detestação dos bens sobrenaturais, o aborrecimento da própria santificação. Essa detestação é muito comum na vida matrimonial, quando um cônjuge se incomoda com a vida espiritual do outro cônjuge, pois, no fundo de sua consciência, ele bem sabe que deveria estar se esforçando tanto quanto, e quem sabe até mesmo mais. Porém, em vez de se esforçar para ser zeloso e devoto, ele sente um aborrecimento pelo zelo e pela devoção do outro cônjuge. A santificação do outro cônjuge o incomoda. Em seguida, a quinta filha da assídia é o rancor, ou seja, o ódio dirigido contra aquelas pessoas que tentam aproximar a alma assidiosa dos bens sobrenaturais. Essa filha da assídia é muito comum quando um fiel se irrita e se incomoda com a pregação de um sacerdote que diz exatamente aquilo que ele não quer ouvir. Esse fiel vai procurar toda espécie de defeito na pregação ou no pregador para justificar a sua condição e não mudar de vida. Então, por exemplo, esse fiel pode dizer que faz muito calor na igreja, que a qualidade do som é muito ruim, e de fato é, que a pregação é muito longa, que as palavras são muito difíceis, e assim por diante. Na verdade, o problema não está nem no pregador, nem na pregação, e sim na apatia desse fiel, que se irrita com as palavras do sacerdote, que se irrita com todo aquele que quer aproximá-lo da sua conversão e santificação. Por fim, caros fiéis, depois que a alma assidiosa fugiu e lutou contra os bens sobrenaturais, ela procurará algum bem desse mundo com que possa se deleitar. Pois os bens sobrenaturais não deleitam mais a alma assidiosa. A alma assidiosa sente tristeza e aversão pela própria santificação. É por isso que a última filha, a sexta filha da assídia, é a divagação da mente. Quando a alma se entrega ao pensamento dos deleites desse mundo. Uma das formas de divagação da mente mais danosas e mais comuns, e mais comum é a curiosidade. É a principal forma de divagação da mente, a curiosidade. Ou seja, o desejo desordenado de conhecer tudo aquilo que é inútil para a nossa santificação e para os nossos deveres de Estado. É por causa da curiosidade, ou seja, é por causa da divagação irrefreada dos olhos, dos ouvidos e da imaginação, mas principalmente dos olhos. É por causa dessa divagação irrefreada que a alma assidiosa costuma ser assaltada por violentas tentações contra a castidade, porque ela se permite frequentar ocasiões perigosas, onde cedo ou tarde encontrará imagens indecentes, que são verdadeiras iscas para a alma se entregar, na sequência, a conteúdos muito mais graves contra a castidade. Isso quer dizer que as redes sociais são
o habitat da alma assidiosa. Assim como a água é o habitat dos peixes, e as cavernas são o habitat dos morcegos. As redes sociais são o habitat da alma assidiosa, porque é no uso imoderado do mundo virtual que a alma assidiosa costuma saciar a sua curiosidade, a sua sede insaciável por novidade. São Tiago apóstolo diz que se alguém não peca com sua língua, esse é santo. Pois, do mesmo modo, caros fiéis, o católico que refreia a sua curiosidade, que não se deixa dominar pelo desejo de ver sempre mais e mais inutilidades, ou então de saber sempre mais e mais da vida alheia, esse é santo. Pois, mortificando seus olhos, ele dispõe a sua alma para receber do céu o dom da sabedoria. Por outro lado, se a divagação da mente é uma das filhas da assídia, isso quer dizer que a alma assidiosa é uma alma que se encontra, sim, na graça santificante, mas que não cultiva a vida de oração. Pelo contrário, ela se contenta em rezar algumas orações de obrigação, como as orações antes das refeições, enquanto se permite frequentar muitas ocasiões perigosas de pecado sem grandes temores, sem peso de consciência. Então, se pensamos que a alma assidiosa é uma alma afundada em pecados graves, estamos profundamente enganados, caros fiéis. Pois a assídia é uma doença espiritual própria das almas que vivem na graça, mas não querem progredir na graça. A assídia é a tristeza diante do trabalho, do esforço necessário para progredir na caridade. Sendo assim, agora devemos refletir, devemos examinar se a nossa vida católica não consiste numa assídia crônica, numa assídia prolongada, numa assídia quase perpétua. Pois, quando não estamos em estado de pecado mortal, então é num estado de assídia que nos encontramos assim que saímos do confessionário. Talvez essa seja a nossa condição, caros fiéis. Talvez nós nunca soubemos o que é amar Jesus Cristo, amar o seu sagrado coração, porque sempre quando saímos do confessionário, nosso Senhor nos diz aquilo que Ele disse à igreja de Laodiceia no Apocalipse: conheço as tuas obras, não és nem frio nem quente. Entramos no confessionário apresentando ao confessor graves e numerosos pecados. Saímos do confessionário sem nenhum propósito de fazer penitência para além da penitência imposta pelo confessor, que costuma ser leve. Sem nenhuma garantia de compromisso com a vida de oração, de devoção verdadeira a Nossa Senhora, de maior desejo pela Santíssima Eucaristia, de maior desejo da comunhão frequente. Essas confissões, havendo arrependimento verdadeiro e propósito de não mais pecar, essas confissões costumam ser válidas. Havendo essas condições, são válidas. Porém, se a alma não atacar a assídia, se a alma não combater de todo o coração a assídia, o tumor ainda estará em sua alma. A doença espiritual
ainda estará alojada em sua alma. O mau hábito ainda estará enraizado nessa alma e continuará crescendo e se dilatando por falta de combate espiritual, até produzir uma nova queda num pecado grave, seja ele qual for. Portanto, caros fiéis, nesse terceiro domingo do Advento, conhecido como o domingo da alegria, o domingo Gaudete, alegria por causa da proximidade do nascimento de nosso Senhor, nós não podemos tolerar nesse domingo que o menino Jesus nos encontre mais um ano assidiosos, tíbios, pois, como diz o Apocalipse, nosso Senhor irá vomitar de sua boca aquele que não é nem frio nem quente. Então, peçamos a nosso Senhor que Ele nos dê a graça de fazer hoje uma boa comunhão, para que não tenhamos fastio da Santíssima Eucaristia, como os hebreus no deserto, que se cansaram do maná, que sentiram fastio pelo maná. E então o Senhor Deus enviou as serpentes venenosas que morderam e mataram muitos. Que não suceda conosco tamanha desgraça, caros fiéis. A desgraça de comungar sem desejo do progresso na graça e na caridade, pois nesse estado estaremos sempre vulneráveis aos ataques do demônio. Essa serpente antiga, inimiga do gênero humano, que só podemos vencer por meio de uma comunhão bem feita e fervorosa. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém.